Olá, meu nome é Suelen Corrêa Garcia e, juntamente com os autores Daniel Fonseca Costa, Adriano Tonelli, Bruno César de Melo Moreira, irei apresentar para vocês o artigo Análise do excesso de confiança nas decisões em pequenas empresas. Embora o excesso de confiança seja um dos vieses mais estudados pela literatura, o tema ainda carece de ser explorado, principalmente no contexto de decisões empresariais. Existem desafios associados à construção de instrumentos confiáveis para mensurar esse excesso de confiança, além de os métodos existentes serem muito generalistas, o que pode prejudicar no caso de escalas já construídas para identificação do excesso de confiança. O objetivo do trabalho consistiu em construir e validar uma escala para avaliar o excesso de confiança nos processos decisórios de pequenos empresários, e ele se justifica porque as escalas disponíveis na literatura deixam de abordar situações típicas de decisões voltadas para o pequeno empresário. Os instrumentos já desenvolvidos são muito generalistas, ou seja, constituem de perguntas que não fazem referência àquele contexto explorado, e sim a um contexto mais generalista. E a literatura ainda não conseguiu identificar diferenças estáveis entre dois tipos de excesso de confiança, o overestimation e o overplacement. O excesso de confiança ele pode ser compreendido por três vertentes, trazidas por Mu em 2008: o overestimation, o overplacement e o overprecision. O overestimation é a superestimação do indivíduo em relação às suas próprias habilidades, o overplacement em relação à comparação com outros indivíduos e o overprecision em relação a estimativas futuras. Essa confiança pode ser tanto benéfica em alguns momentos, quanto pode provocar algumas distorções da realidade, o que pode contribuir para o fracasso ali na tomada de decisões de pequenos empresários. Então, isso pode ocasionar alguns problemas potenciais aí para a empresa. Dentro da parte metodológica do trabalho, inicialmente foi realizada a leitura de vários estudos para que conseguíssemos basear nos contextos explorados e identificar possíveis perguntas que poderiam constituir a nossa escala. Lembrando que o nosso trabalho não foi uma réplica, não utilizou uma escala como réplica, mas desenvolvemos a nossa escala com base na literatura. Inicialmente foi feita uma entrevista com 16 pequenos empresários para compreender sobre em quais circunstâncias eles tomavam decisões. A nossa escala foi uma escala Likert de 7 pontos, 1 para pouco confiante e 7 para muito confiante. Foi realizado um pré-teste com 9 pequenos empresários para que pudéssemos avaliar se eles estavam compreendendo, né, as questões abordadas pela escala. E, por final, ela foi composta por 45 questões. São questões voltadas a decisões do pequeno empresário e que fazem referência aos três tipos de excesso de confiança apresentados por Mu em 2008. Em relação à população em amostra, foram pequenas empresas, os pequenos empresários eram maiores de 18 anos, as pequenas empresas com receita bruta anual de até 4.800.000, foram disponibilizadas cópias impressas em loco e tivemos uma participação voluntária, não remunerada, de 423 pequenos empresários, onde desses 423 obtemos uma amostra final de 398 respondentes, sendo 212 indivíduos do sexo masculino e 186 do sexo feminino. A adequação à análise fatorial exploratória foi possível de ser analisada a partir da utilização do software Factor, versão 12.04.05, a adequação do MSA, no caso, né, da amostra maior que 0,50, o Bootstrap sugeriu a exclusão de algumas variáveis, né, então 30 variáveis, onde restaram 15 variáveis, e em relação às 15 variáveis remanescentes, elas estavam adequadas à análise fatorial exploratória a partir
dos testes de Bartlett e de KMO. Em relação aos resultados obtidos, a escala ela não foi considerada como unidimensional, uma vez que os resultados dos indicadores único e mireal sugerem que um conjunto de itens não representa apenas um construto. No caso, vamos ter dois fatores. Então, a análise paralela nos sugeriu, né, esse resultado. Em relação a outros índices, a nossa escala possui adequação ao modelo proposto, que é a análise fatorial exploratória, e ela possui, né, alta replicabilidade dos itens, a partir do resultado apresentado pelo índice H. Obtivemos dois fatores, o over-precision e o fator 2 overestimate, onde o fator over-precision, né, ele vai possuir questões voltadas para estimativas futuras, enquanto o overestimate vai constituir de questões voltadas à análise das habilidades do indivíduo e também das habilidades em relação a outras pessoas. Ao realizar o teste de comunalidade, percebemos que tivemos uma alta comunalidade em relação aos dois fatores. E o que a gente conclui, né, em relação à obtenção do fator 1 e do fator 2? No fator 1, são questões voltadas para perspectivas futuras em relação a retorno de investimento, redução de rotatividade e outros assuntos, né, voltados a pequenos empresários. E o fator 2 foi uma combinação dos termos overplacement e overestimation. Então, os dois tipos de excesso de confiança foram unidos em um único fator, onde a gente buscou avaliar algumas circunstâncias da tomada de decisão do pequeno empresário. Como conclusão, a nova escala validada surge como alternativa promissora e relevante para medir o excesso de confiança, principalmente no contexto de pequeno empresário. Ela é voltada para analisar o nível de excesso de confiança de pequenos empresários, tanto a estimativas futuras quanto a avaliação do seu próprio desempenho em comparação a outras pessoas. E há algumas limitações do estudo quanto ao tamanho da amostra obtida e sugestões para pesquisas futuras em relação à adaptação e inspiração para ampliar o contexto de aplicação da escala. Ou seja, a escala validada ela pode ser adaptada por pesquisas futuras. Agradeço muito a atenção de todos. Obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição.